Aleluia, glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória, Senhor, neste momento, Pai, venha abençoar, Senhor, essa palavra, que venha chegar, Senhor, ao coração daquele necessitado. Venha, Senhor, venha trazer entendimento e sabedoria. Quando Deus quer falar, Deus opera maravilha. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o seu rebanho de Jetro e seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, a Herobe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse agora: me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, ao ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha que palavra forte. Quando Deus quer falar conosco, não tem hora, nem dia e nem lugar. Ali Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, do seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o seu rebanho para o deserto, para ele estar ali pastando, Aleluia, glória a Deus. E ele estando ali, perto de uma árvore, apareceu um anjo e falou com ele. O anjo do Senhor em uma chama de fogo. Então aquele anjo ele veio como uma chama de fogo, ardente, veio com uma chama ardente de fogo que não se consumia. Sabe quando você chega perto de um fogo, aquela labareda de fogo, você chega perto e você não aguenta o calor, é ardente, O calor chega a ser ardente. E assim era ali com Moisés. Assim era com ele naquele momento. Só que Deus queria falar com ele. Só que Deus também falou para ele: ei, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é. Aquele lugar se tornou mais santo ainda, com aquela fornalha ardente de fogo, com aquela chama de fogo. Então, aonde Suíde Cantarabaixou, aonde o anjo do Senhor toca, aonde há sinal de Deus, o lugar se torna lugar santo. Aonde você sente a presença de Deus, o lugar é santo. Na casa do Pai é aonde que nós sentimos a presença de Deus. O lugar é santo. Então nós temos que, quando chegar na casa do Pai, falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eu vim buscar a tua presença. Deus vai falar na palavra, Deus vai falar na unção, Deus vai falar na revelação. E ali Deus usou o anjo para falar com Moisés, E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não consumia. Então ele falou: nossa, essa grande visão, vou virar para lá, vou olhar para outro lugar, porque era ardente, era divino, era fogo divino que estava ali, era o fogo consumidor. A gente teme, eu temo quando eu vejo alguma coisa de Deus, um sinal de Deus que é ardente, que dói na gente. O sinal de Deus, ele dói também. Tem hora que ele dói. É para o conserto, ele dói. Quando toca em você, a sua pele queima, dói. Você sente aquele queimor do Espírito Santo. Você sente que Deus está falando: ei, se conserta. Ei, estou falando com você. O lugar que você pisa, Suíde e Cantarabaixo, é lugar santo. Então, quando Deus fala, igreja, aqui com a missionária Isabel, a gente tem que temer.
Quando Deus falar com você, igreja, tema. E veio do Senhor, que se virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Então Deus viu que ele temeu, que ele temeu ao Senhor, que ele virou para lá porque temeu, porque a visão era forte, porque era Deus falando com ele. Deus bradou para ele e falou para ele assim: Aleluia, glória a Deus. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás santo. Então, naquele momento, aquele lugar se transformou em um lugar santo, um lugar santificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A sarça era ardente, o calor era demais, a unção que Moisés ia receber era triplicada. Então, quando você sente a unção de Deus, que você recebe, você se torna uma pessoa cada vez mais santificada, obedecendo a Deus. Significa que você vai sair de muitas coisas e vai estar na presença. Aleluia. Glória a Deus. E o lugar é santo. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, e o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu a olhar Deus. Mais uma vez ele encobriu o rosto, temeu, porque Deus falou assim: Eu sou o Deus do teu pai. É desde o nascimento da família, e Deus vem trabalhando. Ei, você que pensa que Deus não vai falar com você porque sua família teme a Deus, vai. Você que acha que não, Deus não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com Deus. Ei, Deus vai tocar. Deus vai falar com você também, porque se Ele é desde a eternidade, desde o começo do pai, mãe, filho, vô e avó, Ele vai pegar você também e vai falar com você, e o lugar que você está é santo é. Por causa do quê? Por causa da descendência da família. Por causa da descendência. Eu sou o Deus do teu pai, o pai desde o começo. O pai de Abraão, né? O Deus de Isaque, que é o mesmo. O Deus de Jacó, que é o mesmo. E Moisés encobriu o seu rosto. Os mesmos milagres que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, Ele vai continuar fazendo em Moisés. E o mesmo milagre que Deus fez na sua família, Ele vai fazer em você, Ele vai continuar. Só vai terminar quando Ele chamar, findar. Mas o milagre ainda vai ter luta, porque teve luta para Moisés. Findou o dia dele, teve luta. Porque ele era o quê? O escolhido. Ei, o escolhido, Deus não desampara um filho seu. O Senhor fala que Ele jamais desampara um filho seu. Uma mãe pode esquecer um filho, mas Deus não. Deus jamais esquece. Então Moisés foi escolhido para tirar aquele povo das mãos de Faraó, da escravidão de Faraó, da humilhação de Faraó. E aquele povo estava com uma terra prometida, mas também foi um povo muito rebelde, mas foi um povo que viu muitos sinais de Deus. Era uma coluna de fogo que guiava Moisés. Era uma coluna, aquela coluna nunca ela apagava, era uma coluna, uma coluna que acompanhava ele por onde quer que ele andar. Esse era o sinal, aquela coluna que andava ali com Moisés. Aleluia, glória a Deus. O 7 fala assim, o 6, temeu a olhar para Deus. Ei, quando Deus fala com você, se você não temer, então você precisa orar muito. Porque na hora que Ele toca aquele ardor quente, na hora que Ele toca aquela unção em cima de você e fala: ei, é assim que eu quero. Você vai pregar, ministrar. Deus falou para Jonas: vai lá para Nínive. Jonas temeu, correu, se escondeu.
né? Foi para o barco, para Tarsis ali, mas Deus fez o quê? Deus fez um grande rebuliço acontecer ali, para os homens colocar lá, os marinheiros colocarem para fora. Deus separou uma grande baleia, pôs ele lá dentro da baleia, deixou ele lá 3 dias, ele jogou ele lá em Nínive, que era a promessa. Ei, se Deus tem um caso com você, se Deus tem um tratado com você, se Deus quer que você vai para fazer a obra, não adianta você fugir. Aleluia, glória a Deus. Então não adianta eu e você fugir do chamado. Aqui fala assim também o 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exadores, porque conhece as suas dores. Então o Senhor, ele tinha ouvido o clamor daquele povo. Lá em Isaías 55 fala assim, aleluia, glória a Deus. O Senhor convida o povo à salvação. Então Deus, ele ouviu o clamor daquele povo lá. Senhor, me ajude, estamos aqui escravos, estamos humilhados. Não, onde está o nosso Deus? Eu creio que ele deve ter falado, meu Deus, cadê o nosso Deus? Só que o nosso Deus estava preparando um deles mesmo para fazer a missão. Só que antes disso, ele fez o quê? Ele pegou um deles mesmo e lançou na casa de Faraó. E a própria filha do Faraó criou Moisés. E depois Moisés teve que guiar o povo dele. Deus mostrou para o inimigo que ele não ia vencer. Deus colocou Moisés dentro da casa da filha de Faraó. Porque o coração dele, Deus sabia que o coração de Faraó ia ser muito duro. Eu creio que Deus já deixou ele lá vendo tudo aquilo. E deixou com que a filha criasse ele. Né? Porque ele também usou de maldade, né? Mandou matar todas as crianças de Israel, todos os homens que porque eles eram homens fortes, né? Eram filhos que cresciam em abundância. O povo de Israel era um povo que se multiplicava, né? E os deles não. Então ele mandou matar, mas Deus preparou ali tudo lá, um mistério. Ele preparou para que a mãe de Moisés colocasse ele num cestinho, colocasse no rio, pediu para que Miriam visse aonde é que ia cair, e caiu nas mãos da filha de Faraó, porque ia ter disputa, eles iam ser criados juntos, ia ter disputa. Quem venceu? O nosso Deus. O exército de Faraó, todos se desmancharam na água, foram levados. E Deus fez um grande milagre nessa caminhada de Moisés, que era para chegar na terra prometida, mas o povo era para chegar em 40, né? 40 dias, foi com 40 anos por causa da ignorância do ser humano, por causa da descrença do ser humano, que muitas vezes é descrença. Deus está dando água, eles estão reclamando. Deus está dando pão, está reclamando. Deus manda do céu a chuva para poder se alimentar, eles murmuram. Aí Deus, né? Deus vai bradando. E Deus foi modelando aquele povo, foi modelando, só entrou Moisés e Caleb, mas é um texto muito forte. Mas o importante é que Deus usou para que o seu povo não ficasse sem resposta de Deus. Ei, eu e você não vamos ficar sem resposta de Deus. Se nós orarmos e clamarmos, o Senhor vai enviar o Consolador. Assim como Ele enviou o Consolador para hoje nós sustentar dele, se alimentar do Espírito Santo, Ele vai enviar na sua vida o Consolador. Ele não vai deixar, porque desde o começo Ele enviava. Ele usou muitos profetas para tirar o povo. Usou muitos profetas. Desde a geração de Gênesis, Apocalipse, Ele foi enviando. João foi o último que Deus enviou, que viu o próprio Deus. João viu o próprio Deus. Viu a luz divina também. Ele também sentiu o temor de Deus ali em Apocalipse fala. João temeu. Então ele vai enviar do começo ao fim. Não tem jeito. Não tem, você que é escolhido, não tem como se esconder. Aqui fala assim, né? Aleluia, glória a Deus. Deus de poder. Santo é o nome do Senhor. Então Deus disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo
Ei, Deus ouve a nossa aflição, o nosso pedido. Ele fala, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer. Eu e você, igreja, vamos vencer. Por causa do quê? Dos exaltadores, né? Aqueles exaltados. Eles eram ali, eles achavam que eles podiam, tinha comida, tinha tudo. Então eles humilhavam o povo de Israel, né? Aleluia. Porque conhecia as dores, Deus via as dores de fome, dores de enfermidade, tudo, Deus viu o clamor dele. Então Deus ouve o nosso clamor em meio à luta, em meio ao sofrimento. Ele ouve. Aleluia. Portanto, desci para livrar da mão do egípcio e para fazer subir daquela terra, uma terra boa, larga, e uma terra que mama leite e mel. Então Deus falou que ele ia descer ele para ir tirar da mão dos egípcios, do Egito, tirar da escravidão e fazer o povo ir para uma terra boa, uma terra que mama leite e mel. Hoje nós reclamamos, gente, nós temos tudo, se nós ir ali, nós temos um arroz para comprar, temos uma coisa, né? Temos uma casa para morar. No deserto não, era deserto mesmo. Deus alimentava de tudo, sapato, de tudo. Você não comprava roupa, você não comprava nada, porque Deus o alimentava. Né? Uma terra leite e mel, tudo de bom. Um lugar dos cananeus e heteus, um lugar dos cananeus e dos heteus, amoreus, perizeus, e dos heveus e do jubileu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Ei, o meu e o seu clamor chega até os olhos, chega até os ouvidos de Deus. É só você confiar e ter fé. Também temos visto a opressão com que os egípcios oprimiam. Então, os egípcios, eles oprimiam o povo de Deus, jogavam água assim, se eles quisessem, tinha que pôr a mão para poder aparar, e a comida era tudo jogada, era tudo humilhado. E hoje, Deus usou ali Moisés para fazer esse milagre, para fazer muitas coisas que aconteceu no meio do povo, muitas glórias aconteceu no meio do povo, e mesmo assim murmuravam. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para tirar do meio do povo. Então Deus ia usar Moisés para falar com Faraó. Moisés falava, mas eu não sei falar. Né? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vai falar com Faraó? Quem é Faraó? Faraó, né? Era o rei ali, Faraó. Quem era ele? Né? Ele se pôs um coitado, uma pessoa sem entendimento, sem sabedoria. Mas olha só o que Deus disse. Né? Para que tire o povo de Israel. Eu vou conseguir tirar esse povo de Israel da mão de Faraó, que era um exército. Ele se pôs ali, mas Deus, quando Deus chama, Deus capacita. Deus honra. E disse Deus. E Deus disse, desculpe, certamente eu serei contigo, e isso será por sinal. Então, se Deus chamou você para fazer a missão, se Deus te convidou, Ele é fiel para honrar. Né? E isto te será por sinal, que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei ao Deus desse monte. Quando ele tirasse, ele iria servir esse Deus do monte, ao Deus puro e verdadeiro, ao Senhor dos exércitos. Então disse Moisés a Deus, eis que, quando vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? E que direi? Olha aí, Moisés fez uma pergunta ali, né? Curiosa e perigosa, né? Quando ele chegar lá, vai dizer, quem é o seu Deus? Né? Mas Deus garante. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e me enviei a vós. Então ele teve que ir como enviado de Deus, como um profeta de Deus,
Ah, mas você, Moisés, criado por Faraó, foi criado lá na maior, né, tudo de bom, e agora, né, Moisés fugiu por quê? Porque ele matou um egípcio. Olha para ver, o escolho de Deus foi obrigado ali para defender o povo dele, mas o povo no fim teve que sair correndo de lá do Egito. Sua mãe mandou ele fugir para bem longe. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus o capacitou, Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o clamor do povo da humilhação e Deus perdoou Moisés e santificou ele para salvar o povo. Então Deus tem o poder do perdão, Deus tem o poder da libertação através, basta que você crê. Então quando você vê alguém sair de um lamaçal, não critica não, porque Deus tirou de lá. Quando você vê alguém sair de um lamaçal e Deus colocar num altar, não critica não, porque ele já pagou ali também, ele já passou por estreito. Deus escolheu ele. Alguém orou pedindo um socorro. Alguém orou pedindo, Deus, venha ver esse lugar, essa cidade, essa casa. E Deus foi lá e enviou um profeta. Aleluia, já estou terminando. Glória a Deus. Para terminar aqui, né? Aleluia. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor teu Deus e vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que enviou a vós. Ele continua afirmando que ele é o mesmo Deus de ontem e o mesmo Deus de hoje. Este é o nome eternamente e este é o meu memorial de geração a geração. Então confia no Senhor. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje. Se Ele operou na tua vida, fez milagre, no meio da tua parentela, Ele vai fazer também no futuro. Mais para frente, naqueles que vierem, Deus vai escolher um para ser profeta. Tem 10 na sua casa, um vai ser profeta. Tem 5, um vai ser levita. Tem 10, os 10 podem ser levita e profeta da casa de Deus. Basta que ele escolher. Os 10 vai servir a Deus, mas um ele vai santificar para fazer a obra. Um ele vai ordenar aos anjos. Então, quando Deus quer fazer um milagre, não importa onde quer. Quando Ele quer dar o sinal dele, você pode estar onde for. Deus vai dar. Deus deu o sinal para Moisés e estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Então confia no Senhor e tudo Ele fará. Receba esta palavra como um alimento, né? Como né? Aqui ainda fala aqui, ó. Portanto eu disse, farei-vos-ei subir da aflição do Egito. Deus queria tirar o povo, mostrar para ele a terra dos cananeus, do Eteu, e dos amoreus, e dos perizeus, e do Avizeu, e Jubileu, a uma terra que mama leite e mel. Ele prometeu, e o povo teve o melhor. E ouvirão a tua voz, e irás tu, e os anciões de Israel, ao rei do Egito. Olha só que importância, hein? Ao rei do Egito ele ia, ele e os anciões, e eis, o Senhor, o Deus de Hebreus, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. E agora, pois, deixa-vos ir, caminho de 3 dias para o deserto. O Deus dos Hebreus. Né? Olha que maravilha. Então, clamou a ele, falou, deixa o meu povo ir, porque o Deus Todo-Poderoso está mandando, para que sacrifique ao Senhor nosso Deus, para servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. E eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem dar por uma mão forte. Ele não ia deixar, mas Deus já tinha tudo, Deus estava preparando tudo, né? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois os deixarei ir. Então Deus deu sinal bom para ele, Deus deu sinal de maravilha, tudo, mas ele também não deixou. O Faraó era um coração de pedra, coração duro, né? Aleluia, glória a Deus, né? Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, às suas hóspedes, vasos e pratas, e os vasos de ouro, vestidos, e os quais porei sobre os seus filhos e sobre suas filhas, e despojarei. E irei, né?
Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Deus vai abençoar a cada um na casa do Pai, venha descer a virtude e a cura.